João 11, 30 a 38 diz: Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Nós vamos nos deter nesse texto, mas você já deve ter se dado conta que isso aqui é parte daquela passagem tão conhecida da ressurreição de Lázaro. Lázaro era amigo pessoal de Jesus. A Marta e Maria, suas irmãs. E nós sabemos que por várias vezes era a casa de Lázaro, Marta e Maria, a casa na qual Jesus gostava de se hospedar. Havia o relacionamento pessoal. E Jesus estava em viagem quando lhe chegou essa notícia que Lázaro estava doente. E Jesus, ao invés de simplesmente deixar tudo e ir ao encontro de Lázaro, ou ao invés de dar uma ordem e curá-lo à distância, Jesus ainda se deteve por alguns dias. E quando ele chegou, Lázaro já havia falecido. E todo esse diálogo ocorre, nós sabemos que já havia 4 dias que ele estava sendo sepultado, havia sido sepultado. Quando Jesus perguntou onde ele estava, este foi um dos argumentos que a irmã dele usou, dizendo: olha, já faz 4 dias, já está cheirando mal. Mas diz o texto que Jesus chorou, Jesus comovido, ele vai até o sepulcro, ele manda tirar a pedra e ele diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Então esse é um milagre bem conhecido. Mas nós estamos nessa série sobre Jesus como sendo aquele que tem um coração manso e humilde. E aqui nós temos por base aquele texto no qual Jesus mesmo diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E nessa frase nós temos pela primeira vez, e talvez única vez nas Escrituras, onde Jesus ele fala de si mesmo. Ele descreve o seu coração e o descreve como manso e humilde. E já tivemos a oportunidade de meditar sobre esse tema anteriormente. Mas hoje, olhando para esse texto tão conhecido de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, nós queremos pensar sobre o coração terno de Jesus. Quando você se refere a alguém e diz que ele tem um coração terno, vem aí da palavra ternura, a gente está dizendo que é um coração sensível, é um coração onde há calor, é um coração onde há afeto, é um coração onde há sentimentos. Mas como é que nós podemos pensar no coração de Jesus Cristo como sendo um coração que tem essas características? Como é que nós podemos pensar em Jesus Cristo como alguém que tem um coração cheio de compaixão, de ternos afetos? E aqui nós temos uma outra questão. Como é que nós podemos pensar acerca do coração de Deus? Como é que nós podemos pensar nos sentimentos ou em algum tipo de emoção que o próprio Deus tem? Quando olhamos para Jesus, isso é precioso, porque Jesus é Deus que se fez carne. Jesus é o ponto alto da revelação de Deus. Hebreus diz que no passado Deus se revelou aos pais, aos profetas, de várias maneiras, etc., mas que agora ele se revelou através
do Filho, que é o esplendor da glória de Deus. Através de Jesus foi o próprio Deus que desceu para caminhar conosco. Em relação a Deus, historicamente, nós temos uma visão, né, aqui pensando dentro do âmbito do cristianismo propriamente dito. Nós temos primeiramente uma visão de um Deus apático. Essa é uma visão que foi muito influenciada pelos gregos. Os gregos eles tinham essa visão, né, de Deus como um ser perfeito. E perfeição, na mentalidade deles, significava algo que não tinha nem o que mover, não tinha o que fazer. Em outras palavras, Deus era perfeito e pronto, era estático. Em certa medida, esse tipo de pensamento, ele se infiltrou, né, no desenvolvimento da teologia cristã. E muitos pensadores cristãos, no decorrer dos séculos, desenvolveram essa imagem, digamos assim, meio apática de Deus. Como assim uma imagem apática? De um Deus que está tão acima que ele não é capaz de sentir o que eu sinto. Um Deus que é onisciente. Então ele conhece todas as coisas. Então se ele conhece todas as coisas, ele não tem o sentimento de surpresa. Ele não vai se surpreender. Nem vai ficar irritado, porque ele já sabe tudo. Na verdade, esses erros a gente comete quando nós tentamos explicar Deus. Quando nós tentamos, na nossa mente, tentar responder tudo a respeito de Deus. Deus, ele é infinito. E eu gosto muito daquela passagem quando Moisés, lá no deserto, ele tem uma visão na qual Deus se manifesta através de uma sarça em chamas. E quando ele se aproxima do meio daquele fogo, ele ouve a voz dizendo: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. E eu gosto muito dessa passagem, e eu creio que ela diz respeito a nós. Quando nós nos aproximamos para falar a respeito de Deus, nós devemos tirar as sandálias dos pés. Nós devemos saber que falar de Deus, nós estamos pisando em terra santa, né? Tem pessoas que fazem afirmações tão severas, tão conclusivas acerca de Deus, que parece que Deus é do tamanho de quem está falando. Mas não, Deus ele é maior. Então, como é que nós vamos ver Deus? Eu sei que há essa visão de um Deus apático, mas quando nós lemos a Bíblia, nós olhamos para Deus, nós não vemos um Deus de apatia, mas nós vemos um Deus que é pura paixão. Se tem uma palavra que descreve bem Deus, o seu ser, sua maneira de agir, é a palavra paixão. Deus é um ser apaixonado. Se você lê o Antigo Testamento, há passagens incríveis. Quando fala da fúria de Deus, Deus fala do seu ódio, Deus fala do seu amor. Deus é tudo, menos um Deus apático. E quando há uma passagem, quando Deus está falando sobre Israel, né? Como ele, aquele que deu a luz a Israel, e Deus ele diz: olha, eu tenho por você as dores de uma mulher de parto, no trabalho de parto. Imagina. Eu não consigo imaginar essa dor, mas a gente sabe que é algo muito forte, tão forte que Deus usa essa expressão. E ele usa essa expressão para dizer o quê? Para dizer: olha, eu não sou um Deus apático, eu sinto. E quando eu penso em paixão referente a Deus, não existe história de paixão mais profunda, mais intensa do que a história da cruz. Na cruz você não vê um Deus apático, na cruz você vê um Deus sofrendo, sangrando, sentindo dor e fazendo tudo isso por quê? Fazendo tudo isso por amor, porque Ele nos ama. Fazendo tudo isso porque na sua mente está cada um de nós aqui em Miami, em Coral Gables, vivendo as situações que nós estamos vivendo no mundo hoje, ano de 2022, com tudo o que está acontecendo. Ele tinha tudo isso na sua mente. E por conta disso,
ele vai até a cruz. No texto de hoje, que nós lemos, o texto que é parte da passagem da ressurreição de Lázaro, o texto aqui de João 11, nós vamos pensar um pouquinho a respeito do coração de Deus. Primeira coisa, eu diria que é um pouco difícil pensar no coração de Deus ou ver o coração de Deus, porque na verdade nós próprios temos uma dificuldade de mostrar o nosso próprio coração. Nós temos essa dificuldade. Se você não tem, depois me conte o seu segredo. Mas todos nós temos essa dificuldade. Nós temos a dificuldade de nos expor, nós temos a dificuldade de mostrar quem nós realmente somos. Por quê? Nós idolatramos a opinião dos outros. A última coisa que nós queremos na vida é sermos rejeitados, nós queremos ser aceitos, queremos ser abraçados e ficamos naquele medo, olha, mas se as pessoas souberem quem eu sou, de repente não vão me amar, não vão me aceitar, o relacionamento não vai ser bom. E é por isso que as pessoas elas passam a vida inteira interpretando vários papéis. Em casa ele interpreta um papel, no trabalho ele interpreta outro, e assim por diante. E o que é pior, muitas vezes em relação a Deus, a pessoa pensa que ela pode também interpretar. Nós temos dificuldade de mostrar o nosso coração, porque nós temos também dificuldade de entendê-lo. Quem é capaz de entender as próprias emoções? Quem é capaz de levantar de manhã e dizer, não, eu estou me sentindo assim, 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 por causa disto, disto e disto? Vocês sabem que não é assim. Às vezes, claro, tem alguns problemas que nós entendemos, compreendemos algumas razões, mas quanta coisa nós sofremos e não encontramos a razão. É claro, nós sabemos que seja qual for a razão, a resposta é Deus. É Deus. É em Deus que nós vamos encontrar a resposta para o nosso coração. E Deus é a melhor pessoa para nos auxiliar em nossa caminhada. Em nossa caminhada. Quando nós estamos, às vezes, passando por alguma dificuldade, eu me lembro, principalmente quando eu era adolescente, eu era muito desse jeito, eu estava tentando entender as minhas crises existenciais da adolescência, como eu gostava quando eu podia encontrar uma pessoa que tinha mais experiência com Deus, uma pessoa madura, às vezes um pastor, um amigo, alguém que eu pudesse conversar e aquela pessoa me ajudar a entender o que estava acontecendo. E a pessoa, às vezes, por mais experiência, dizia, olha, você está sentindo isso por causa disso, etc, etc. Agora eu pergunto para você, existe alguma pessoa mais capaz, mais interessante, mais tudo de bom do que Jesus Cristo? Não existe. Deus, ele se fez carne para ser essa pessoa, para caminhar conosco, para nos abraçar. E ele se fez essa pessoa para se tornar um modelo para nós. E a Bíblia diz que Deus está trabalhando nas nossas vidas até que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito. É uma obra maravilhosa. Nós temos então essa dificuldade quando diz respeito às coisas do próprio coração. E se nós temos essas dificuldades, isso nos dificulta visualizar o coração de Deus. Por quê? Para visualizar o coração de Deus, nós temos que ter intimidade com Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Agora, se por um lado eu estou vivendo em crise, se por um lado eu estou me sentindo mal, eu estou sempre com medo de achando que eu estou fazendo a coisa errada, ou se eu estou tentando me esconder de Deus, porque eu acho que se Ele souber quem eu realmente sou, Ele não vai gostar de mim. Como eu vou conseguir ser íntimo dEle? Nós precisamos aprender o caminho para o coração de Deus. E o caminho do coração de Deus é Jesus Cristo. O caminho para o coração de Deus é Jesus. E veja bem, quando eu uso a palavra coração, eu não estou querendo usar aquela imagem
muito conhecida na nossa cultura, né, do coraçãozinho, e de paixão, e de emoção. Eu estou usando aqui mais o contexto, o conceito bíblico. Coração, quando a Bíblia fala em coração, ela está falando no ser mais íntimo. Quem você realmente é, o centro do seu ser. Quando nós falamos do coração de Deus, nós estamos falando que Deus, no centro do seu ser, Ele criou um espaço para nós. Ele nos ama e Ele quer nos envolver. É através de Jesus Cristo que o caminho para esse relacionamento tão profundo foi aberto. Porque há a barreira. O pecado é a barreira. Desde que o homem se afastou de Deus, existe essa barreira. E é uma barreira que nós não compensamos através de boas obras, não é uma barreira que nós vencemos pelo nosso próprio esforço, e não há um outro nome, além do de Jesus, entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, quando nós entendemos o Evangelho, entendemos que Deus me ama, não porque eu fiz por merecer, mas Ele me amou porque Ele decidiu me amar, mesmo sem eu merecer. Ele decidiu me amar. E porque decidiu me amar, Ele invadiu a minha história, literalmente, através do seu Santo Espírito. Ele colocou vida no meu coração, Ele me conduziu a Jesus Cristo, Ele me fez uma nova criatura. Quando eu entendo que tudo é baseado em Deus, é por Deus, eu entendo que sim, eu posso ter liberdade com Deus. Eu posso me aproximar de Deus sem esse medo de ser consumido por um raio. E o que é melhor, eu posso me aproximar de Deus sabendo que Deus, Ele não é um Deus apático, não é um Deus carrancudo, não é um Deus indiferente, não é um Deus complicado, difícil de ser alcançado, mas acima de tudo, Ele é o Altíssimo, Ele é o Santo e Ele é amor. E é assim que a Bíblia diz, Deus é amor. Nós não sabemos o que é amor. A gente ouve falar muito de amor, mas existem as coisas mais grosseiras ao nosso redor que são feitas em nome do amor. Mas o que é verdadeiro amor? Verdadeiro amor é a essência de Deus. E nós então podemos nos aproximar dele. Agora nessa passagem, vamos ver aqui como que Jesus, Ele mostra, Ele expõe o seu coração a nós. Primeiramente, Ele chega naquela cena onde tem Maria, tem Marta. E o coração dele não está aquele coração indiferente. Como quem diz, bem, eu sou Deus, eu sei o que vai acontecer, etc., eu sei que eu vou ressuscitar. Não, vamos entender que Jesus ali também ele era 100% homem. E como a própria Bíblia diz, para se tornar homem, ele não se apegou ao fato de ser Deus, antes a si mesmo se esvaziou, humilhando-se até a forma de servo. Um milagre inexplicável, mas o que significa é que ele abriu mão de usar toda a sua glória para que ele pudesse experimentar de uma forma correta e verdadeira a experiência de ser um ser humano. Ele chega, ele sente aquele clima de dor e ele conversa com Maria e ela fala, se tivesse aqui meu irmão não tinha morrido. Ele está sofrendo naquele momento. Jesus ele não está apático, ele está sofrendo. Quando nós chegamos numa casa onde há luto, ou você recebe uma notícia dessa natureza, o coração dói, a gente sofre. E quando você caminha e está no contato com as pessoas, a coisa é ainda mais pesada. E Jesus estava ali sofrendo. Sofrendo ao ver a dor de todos, sofrendo. E diz o texto, no versículo 33, que ele agitou-se no seu espírito e se perturbou. Como nós vamos compreender isso? Jesus se agitou no seu espírito. Eu sei que muitos tentam explicar passagens como esta, espiritualizando por demais.
e tentando colocar algumas coisas lá na estratosfera para explicar que não era isso que ele estava sentindo, era outra coisa. Não. O que o texto está falando é que nas suas próprias entranhas, no seu próprio ser, Jesus ele estava profundamente comovido. Creio que muitos já tiveram essa experiência. Quando alguém amado se vai, ou quando alguém de uma família muito íntima se vai, e você chega e você participa, algo acontece aqui por dentro. Não é aquela coisa racional, não, vai muito além da razão, as emoções, o próprio ser se conturba. E por que que o nosso ser se conturba diante da morte? É porque a morte ela não faz parte do plano bom e perfeito de Deus. É claro, Deus no seu poder, na sua providência, no seu governo, Ele governa todas as coisas e Ele estabeleceu tudo, até mesmo no que diz respeito a esse tempo de rebelião que nós estamos vivendo, até o glorioso dia, quando Jesus voltar e tudo será restaurado. Mas uma coisa é dizer que algo é da vontade de Deus. Outra coisa é dizer que algo é da vontade prazerosa de Deus. Quando você vai na farmácia, porque se você não está passando bem e toma uma injeção, você vai porque isso é a sua vontade? Sim, é a minha vontade tomar uma injeção, porque eu estou enfermo e tem algo ruim, eu tenho que tomar a injeção. Mas eu pergunto, é a vontade, é o desejo prazeroso do seu coração ir lá tomar a injeção? Não. O desejo prazeroso seria não. Saúde perfeita. Vocês vejam aquilo que eu disse no início, quando a gente vai falar de Deus, tem que tirar a sandália do pé, porque o lugar é santo. A gente usa essas explicações para tentar clarificar um pouco mais, mas a gente sabe das limitações. Então, voltando a falar, a morte, ela não faz parte da vontade prazerosa de Deus. O pecado não faz parte da vontade prazerosa de Deus. Mas como soberano, Ele governa todas as coisas. O que Jesus aqui ele está sentindo é essa mesma aflição interior diante da morte. E diz o texto aqui que ele perguntou onde eles estavam e por fim Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque não, ele está aqui, está revelando o amor dele, então ele tem que fazer aqui a cena do choro, né? Como um ator de televisão, não é a cena do choro. Não, não é a cena do choro. O choro nessas situações é o momento onde a dor que está no coração, ela extravasa. É um mecanismo que Deus nos deu para a gente não explodir, para a gente não morrer. É igual a panela de pressão. Quando a pressão está muito grande, a válvula começa a soltar, né? A pressão. O choro funciona da mesma forma. E é isso que está acontecendo com Jesus. Quando você vê Jesus chorando, você não está vendo aqui o choro de quem está representando a cena. Não, você está vendo o choro do homem, de Deus. O Deus homem, Emanuel, Deus conosco, o verbo que se fez carne. Jesus ele está tão comovido que aquele mecanismo é acionado. E ele chora, ele chora. E diz o texto que ele pergunta onde ele estava sepultado, e o versículo 38 diz, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Essa palavra comovido é a palavra que nós temos aqui no português, mas na verdade ela não nos ajuda a entender muito bem o sentimento de Jesus. Quando a gente tem a oportunidade de estudar a palavra no hebraico, a gente vê que essa palavra ela significa não comoção simplesmente, ela significa raiva, ódio. E você pensa, mas como? Jesus, exatamente. É o sentimento de Jesus. É o sentimento de Jesus diante da morte.
É o sentimento de Jesus diante da consequência do pecado. Quando Jesus olha para a morte, ele não vê só a morte de Lázaro. Ele vê esse planeta inteiro, toda a história da humanidade, sofrendo os efeitos da queda, sofrendo os efeitos do pecado, sofrendo os efeitos da morte. Seja a morte ocorrida por um tiroteio em um bairro da cidade, seja a morte lá no hospital, seja a morte por fome em algum país, seja a morte através dos bombardeios. O sentimento de Jesus aqui diante de Lázaro é esse, é o seu sentimento de ódio. E é um ódio movido por amor. Amor primeiramente ao Pai, amor a Deus, porque o pecado com as suas consequências, antes e acima de tudo, ele ofende a Deus. É um ódio em relação a todas essas consequências e ao nosso sofrimento. Jesus aqui então, nesse texto, quando nós sabemos olhar e ver as palavras, nós começamos a pensar, olha, Deus ele é muito mais, Deus ele é muito maior do que nós somos capazes de imaginar. Deus é um Deus grandioso. Deus ele não é um Deus apático. Deus ele é um Deus que sente, e sente profundamente tudo aquilo que se passa conosco. É muito interessante nós pensarmos nisso, porque quando nós começamos a olhar para Jesus, Jesus então ele nos move em direção ao coração de Deus. A partir do momento que você olha para Jesus aqui, a partir do momento que você compreende a ação de Jesus nesse texto, você começa a avaliar melhor a ação de Deus em relação a nós. Eu começo a entender que Deus, para comigo, Ele não é um Deus que quando me vê, de repente, quem sabe, incorrendo em um erro, Ele não é um Deus que simplesmente fala, tudo bem, já sabia que isso ia acontecer. Não, isso de alguma maneira toca o seu coração. Ele sente os meus erros. Mas o bom é que nós estamos em Cristo. Então, Ele olha para mim através de Jesus, que é o propiciatório. E através de Jesus, nós somos amados, nós somos corrigidos, nós somos resgatados. Mas, vamos pensar, nós sofremos por muitas coisas que não são necessariamente resultado de um erro, de um pecado que nós estamos cometendo. Quantas pessoas hoje estão sofrendo por uma crise que começa a atingir os países quase que como um todo? Pessoas estão sofrendo. Quantas vezes é uma questão de saúde, isso e aquilo? Eu não sei para você, mas para mim é maravilhoso. Quando eu entendo que Deus, Ele olha para a minha situação e Ele não olha com apatia, mas Ele olha com o coração. O seu ser se comove, o seu ser se mexe. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que tem essa prontidão em nos abraçar. Ele tem essa prontidão em nos ajudar. Não existe coisa grandiosa demais na sua vida que Deus não possa resolver. E não existe coisa pequenininha demais na sua vida que não mereça a atenção de Deus. Quando a Bíblia diz que nenhum cabelo cai da nossa cabeça se Deus não permitir, isso quer dizer que Deus ele presta atenção nos pequenos detalhes. E meu irmão, minha irmã, vocês que estão aqui hoje, essa é a boa notícia. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus revelado nas Escrituras, que fala conosco através da Bíblia. Quer ouvir Deus falando? Leia a Bíblia, ore. Esse Deus que caminha conosco é esse Deus que sente, é esse Deus sensível, é esse Deus que está vendo o que você está passando. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe.
Ele sabe a dimensão de todos os seus aborrecimentos, de todos os seus problemas, de todas as limitações, e nada disso passa desapercebido aos olhos do Senhor. E essa é a boa notícia. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus ele tem um coração manso e humilde. Ele tem um coração terno. Ele nos chama para o relacionamento. Relacionamento através do Evangelho. Não é relacionamento através de justiça própria, porque não as temos, não temos justiça em nós mesmos. É o relacionamento através de Jesus. É um relacionamento que nos conduz à intimidade. É um relacionamento que nos aproxima do coração dele e que, consequentemente, vai fazendo com que a beleza de Cristo seja vista em nós. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti. Agradecemos a Ti por este momento tão precioso na Tua presença. Agradecemos pela Tua palavra, que nos fala quão amoroso é o Senhor. Pedimos que o Senhor amplie a compreensão dessa passagem e que nós estejamos nos relacionando contigo, Senhor. Que nós estejamos orando, que nós estejamos buscando a Tua presença, que estejamos vivendo diante de Ti, Senhor, na certeza de que o Senhor é esse Deus que tem um coração cheio de paixão, esse coração cheio de eternos afetos, de misericórdia. Louvamos-te porque o Senhor nos vê, louvamos-te porque o Senhor nos conhece, louvamos-te porque o Senhor sente e sabe aquilo que nós sentimos e passamos. E louvamos-te, Senhor, porque a vitória já é nossa em Cristo. Louvamos-te porque haverá aquele dia em que seremos apresentados perante o Senhor. O Senhor irá nos apresentar perante o Senhor mesmo. Nos apresentará santos, inculpáveis e irrepreensíveis para a sua glória, no nome de Jesus. Amém e amém.